Salve, salve, pessoal! Estamos de volta na última edição do podcast Touros e Ursos desse ano louco de 2020. Esse aqui é o nosso podcast multiuso. A gente tem aqui a nossa versão em vídeo, que está disponível no nosso canal do YouTube, e também em áudio nos tocadores como Spotify, Apple Podcast e muitos outros. Eu sou o Vinícius Pinheiro, e quem me acompanha aqui na edição de hoje é a Júlia Vilchen. Tudo bem, Júlia? Já fez aí as suas resoluções de ano novo? Oi, Vini, tudo bem? Tudo bom aí, pessoal que está ouvindo e assistindo a gente? Não, Vini, eu ainda não fiz as resoluções de ano novo. Eu não sei se eu vou fazer resoluções de ano novo dessa vez. Eu fiz no ano passado, só que, como você pode imaginar, eu não cumpri a maioria delas. Eu acho que, na verdade, eu não cumpri nenhuma delas. E uma outra resolução que não seria para esse ano, seria só talvez para o ano que vem, eu acabei cumprindo. Então, eu mudei um pouco aí a ordem dos fatores. Então, não sei se esse ano eu vou fazer resoluções de ano novo, Vini. Exatamente, Júlia. Esse também é o meu caso aí. Ainda estou devendo aí também todas as resoluções que eu fiz no final de 2019, né? Então, aí, para não acumular juros, eu resolvi só adiá-las aí para 2021. Em alguns casos, posso dizer até que o isolamento social aí acabou servindo de álibi para algumas dessas resoluções aí de ano novo, né? Então, ver. Mas antes até de dizer aí o que nos aguarda, né? Acho que a gente vamos falar um pouco aí sobre o que aconteceu em 2020, até um pouco sobre essa questão de expectativa e realidade, né? Acho que é um ótimo gancho aí para a gente começar falando um pouco aí sobre como é que foi a nossa bola de cristal, né? Como é que ela se comportou, dizer aí para o pessoal se ela funcionou ou não nesse ano de 2020. Acredito que a resposta aí, a maioria das pessoas já deve ter, né? Afinal de contas, passamos aí pela maior pandemia dos últimos, pelo menos dos últimos 100 anos, e com consequências diversas, tanto na economia como na saúde, e principalmente, né, na vida de todos nós, né, todos fomos atingidos aí, infelizmente, aí com notícias muito mais negativas aí do que positivas, e o mercado financeiro aqui é só um desses aspectos, né, mas é o que nos compete aqui, e é o que nós vamos falar, né, enfim, no final do ano passado e no começo de 2020, a gente fez as nossas reportagens lá para o site Seu Dinheiro, seudinheiro.com, mostrando aí quais eram as perspectivas para uma série de ativos, né, como bolsa, renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas, e agora a gente vai falar aí o que sobrou, né, se ficou ali pedra sobre pedra das nossas projeções. Mas até antes de dedurar a gente aqui, Júlia, vamos falar um pouquinho aí, né? Porque o mercado financeiro também faz as suas previsões para o ano seguinte, né? Então eu vou só falar aqui, eu vou falar o que era a projeção para cada um dos indicadores da economia aqui. Eu vou falar aqui a expectativa e você vai falar um pouquinho aí da realidade, né? Ou pelo menos o que a gente, o que são as projeções aí agora nesse final de 2020, né? Então nós tínhamos aí o PIB, né? A perspectiva para o PIB brasileiro nesse ano de 2020, quando a gente pega ali o Boletim Focus, né? Que são as estimativas coletadas ali pelo Banco Central semanalmente, né? Quando a gente pega ali a última edição do Boletim Focus de 2019, havia uma perspectiva, o mercado financeiro projetava um aumento do PIB, né, um crescimento do PIB de 2,3% em 2020. E, Júlia, qual que é hoje aí a última previsão, a projeção mais recente aí do Boletim Focus para o desempenho aí da nossa economia nesse ano? Vini, no último relatório Focus, o mercado estava prevendo aí uma queda do PIB brasileiro este ano, de 2020, de 4,41%. Já dá para ver que a discrepância mostra que no fim de 2019 o mundo era um e agora no fim de 2020 o mundo é outro. Exatamente. Isso afeta diretamente aí todas as projeções para os ativos financeiros também, né? Temos aí a inflação medida pelo IPCA, né, que no fim de 2019 havia uma perspectiva
de uma inflação pelo índice oficial de 3,61%, né, no fim do ano passado, a expectativa para esse ano, e agora a projeção do último Boletim Focus ali está na casa de 4,35%, acima da meta, né, Júlia, que é de 4%, acima do centro da meta, né, vamos dizer, que é de 4% para esse ano, mas é interessante porque essa projeção aí já chegou ali a escorregar para a casa dos 2%, né, também esse ano foi um ano aí de montanha-russa para as estimativas também. E havia expectativa de que a taxa básica de juros, a Selic, ficaria parada em 4,5%, e hoje ela está aí nos inacreditáveis 2%. Se 4,5% já era difícil de acreditar, imaginar que a gente chegaria aos 2%, eu até riria, né, se uma pessoa tivesse aparecido com essa expectativa lá no fim de 2019. E temos aí o câmbio, né, que para mim é o que eu mais me divirto, né, que a expectativa no fim de 2019 para o câmbio no fim de 2020 era de R$ 4,08. E qual é agora, Júlia, a estimativa do mercado financeiro para o câmbio em 2020, no fim de 2020? Bom, a estimativa é de R$ 5,20. A gente nem sonhava no final do ano passado que o dólar pudesse chegar aos R$ 5, que dirá ultrapassar os R$ 5. E hoje a gente já está perto aí dessa estimativa do mercado, né? Porque hoje o dólar à vista está aí na casa dos 5,09, 5,10. E o mercado espera que termine aos 5,20, talvez revise para baixo aí para 5,10, algo assim. Já tem instituições financeiras revisando para 5,10, mas é por aí mesmo que vai ficar. Abaixo de 5 não veremos esse ano. O que é impressionante é que faltam 2 semanas, a gente está gravando aqui esse nosso podcast aqui no dia 18 de dezembro, e faltando, enfim, menos de 2 semanas para o fim de 2020, mesmo assim o mercado vai errar, né? Uma projeção de 2 semanas para o câmbio, o que dirá de 365 dias. Bom, e também, né, um outro comentário em cima disso, que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, né, ali no começo de 2020, que se o dólar subisse acima de R$ 5, o dólar só subiria para acima de R$ 5 se ele fizesse muita besteira, né? Então, também uma outra das grandes frases de 2020 para a gente guardar. E também para lembrar, né, que também até pessoas como Paulo Guedes aí são capazes de se enganar, né, nas suas projeções aqui. Então, a gente vai aqui com toda a nossa humildade também, dizer que a gente também está sujeito a acertos e erros, e aí a gente vai agora descobrir se a gente acertou mais ou errou em 2020. Júlia, então eu vou começar aqui pela Bolsa. Nós acertamos, o que o seu dinheiro, né, agora aqui, né, jogando aqui na nossa cara, nossa própria cara, da nossa própria cara para bater, o que a gente estava prevendo lá para a Bolsa no começo de 2020? A gente acertou a nossa expectativa para o investimento em Bolsa em 2020, Júlia? Não, Vini, não acertamos, nós erramos as nossas projeções, as projeções que a gente recolheu aí no mercado, as pessoas que a gente ouviu, enfim, toda a nossa análise, avaliação, todo mundo errou, erramos, e quem acertou, mirou no que viu e acertou no que não viu, né? Essa que é a verdade. Até no que a gente acertou, que a gente vai falar mais para frente, foi algo por aí, né? Mirou no que viu, acertou no que não viu, porque o que aconteceu em 2020 realmente não tinha muito como prever, pelo menos não para quem não acompanhava de perto as possibilidades da próxima pandemia, né? Que já era prevista aí pelos especialistas, mas não era algo que as pessoas, enfim, os profissionais de outras áreas estivessem assim muito de olho. Bom, no final do ano passado, a gente tinha aí algumas projeções, né, para o Ibovespa, que elas variavam aí de 126 mil até 139 mil pontos no final de 2020. As mais otimistas chegavam a falar em alta de até 40% da Bolsa, com o Ibovespa chegando à faixa dos 140 mil pontos. Então, eu até coloquei aqui
no rankingzinho que eu fiz aqui para ajudar nesse podcast, a menor previsão que a gente tinha colhido tinha sido de 126 mil pontos, que era uma alta de 8,6%. E a mais otimista era uma alta de 20% para 139 mil, sendo isso nas médias, né? Sendo que, assim, as mais otimistas, das faixas das instituições financeiras que a gente consultou, eram na faixa dos 140 mil pontos, alta aí de 40%, um negócio muito, realmente, assim, seria era um ano muito promissor para a Bolsa. E o que a gente está vendo aí é que, de fato, a Bolsa conseguiu se recuperar, né, da crise aí do coronavírus, a gente conseguiu sair do outro lado, o Ibovespa está com desempenho positivo no ano, nesse momento aí que a gente está falando hoje é dia 18 de dezembro, a alta do Ibovespa no ano está aí na casa dos 2,5%, o Ibovespa está aí na faixa dos 118 mil pontos, ainda um pouco abaixo da máxima histórica atingida em janeiro, que foi um pouco acima dos 119 mil pontos. Mas, enfim, conseguimos sobreviver, o Ibovespa não foi um mau investimento no ano, para quem conseguiu aguentar toda a volatilidade, mas está longe aí das projeções de alta de 10, 20, 30, 40% que a gente teve aí, que a gente consultou junto às instituições financeiras que a gente teve aí no final de 2019, Vini. É verdade. A gente errou, né? Então estamos aqui, né, reconhecendo. Mas até que não foi um erro tão feio assim, né? Ali, quando a gente estava passando ali, atravessando o mês de março, principalmente, eu pensei que a gente fosse errar muito mais feio do que o que a gente acabou errando na comparação com o que a gente tinha escrito ali no começo do ano, né? Então, acredito que muito do que a gente escreveu lá no fim de 2019, também com aquelas resoluções de ano novo, né, elas acabaram aí sendo postergadas aí para esse final de 2020, e provavelmente esse também é uma das razões aí para esse rally que a gente está vendo nos últimos dias aqui nas bolsas internacionais e também aqui na Bolsa Brasileira. Bom, mas vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, né, que é renda fixa. A renda fixa que ia morrer, e olha, para quem estava morta, ela até que ela aprontou bastante, né, Júlia? Então eu queria saber aí o que aguardava, né? Qual que era a expectativa aí para os investimentos de renda fixa, e quando eu falo, né, principalmente aqui os títulos públicos, né, do Tesouro Direto, né? E qual foi a realidade, né? Acertamos ou erramos na renda fixa nesse ano de 2020? Olha, Vini, nós acertamos e erramos, tá? Mas erramos feio uma, que foi a nossa aposta para o Tesouro Direto. A única indicação que a gente tinha feito foi a NTN-B com vencimento em 2050, o Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2050. A gente tinha indicado esse papel. E esse papel foi, até agora, o único do Tesouro Direto, entre os que ainda são ofertados e os que não são mais, que teve desempenho negativo no ano. Tem um desempenho negativo aí de cerca de 1%. Já foi pior, porque os títulos longos já sofreram um bocado esse ano, chegaram a cair muito. A maioria voltou, a B50 não voltou ainda. A gente apostava muito que o risco país iria reduzir com a retomada econômica que a gente estava esperando para esse ano e também com o avanço das reformas que acabaram ficando de lado aí, porque a gente teve uma pandemia para enfrentar e a gente acabou aumentando muito o gasto público por causa dessa pandemia, em vez de controlar ainda mais o gasto público, que era a expectativa inicial. Então, o risco país acabou não reduzindo do jeito que a gente esperava no final do ano passado. Isso fez com que os títulos longos de renda fixa não tivessem uma performance tão boa. E a B50, que foi a que a gente indicou, foi justamente o pior deles. Mas teve outros também. Os outros longos até subiram, mas subiram um pouquinho. Os títulos de renda fixa pré-fixada e atrelada à inflação que subiram mais, acabaram sendo os mais curtos, na verdade, né? Os de prazo menor.
os 2035, 2045, 2050, tudo, a valorização deles foi pequena, porque, afinal, os juros longos chegaram a subir muito, depois deram uma recuada, mas recuaram pouco, né? Não o suficiente para dar uma valorização muito grande nesse papel. Então, nesse papel, a gente errou feio, porque era aposta aí para, enfim, se tudo tivesse dado certo, a aposta era esse papel. Mas a renda fixa, ela tem também um papel de proteção nas carteiras, né? Então, os investimentos que tinham uma característica de proteção de alguma coisa acabaram se saindo bem, e principalmente aqueles que protegiam contra a inflação. Não é o caso da B50, apesar de ela ter correção pela inflação, porque o que aconteceu esse ano foi o seguinte: a gente viu ao longo do ano, né, até por causa de uma série de questões relacionadas à pandemia, a gente viu a inflação dar uma pressionada. E isso pressionou os juros, fez os juros subirem, né? E quando eu conversei lá atrás com uma das fontes que eu ouvi para fazer a matéria da renda fixa, ele me disse assim: é bom investir em ativos de renda fixa que protejam contra a inflação, mas não as NTN-Bs, não os Tesouro IPCA. E por quê? Porque se a inflação pressionar, e a inflação naquela época não era uma preocupação, mas ele disse: se a inflação pressionar, ela vai vir também com uma pressão de alta de juros. Então, esses títulos não são as melhores proteções, porque eles vão desvalorizar por causa da alta de juros, porque é isso que acontece, né? Quando o juro futuro sobe, esses títulos desvalorizam. Então, o que essa fonte indicou foram os pós-fixados, né, atrelados aí a Selic, que, enfim, a gente não viu a Selic subir esse ano, muito pelo contrário, a gente viu a Selic cair, a gente viu até Tesouro Selic negativo, por causa ali de, enfim, um problema no mercado, também por causa do momento extraordinário que a gente está vivendo. Então, os pós-fixados para proteger contra a inflação, nesse sentido, não foram tão bons, mas ele também falou em fundos imobiliários de CRI, né, os certificados de recebíveis imobiliários, né, que são papéis atrelados ao mercado imobiliário e que têm proteção contra a inflação, seja IGPM, seja IPCA. E, de fato, quando a gente vai falar de fundo imobiliário mais para frente, mas, de fato, quando você pega os melhores fundos imobiliários do ano, entre os fundos do IFIX, a maioria esmagadora deles foram fundos de CRI, eles valorizaram muito, eles também pagaram ótimos rendimentos, e por quê? Por causa dessa alta da inflação que a gente viu. Então, eles cumpriram a sua função de proteger contra esse repique de preços que a gente viu, principalmente os fundos muito expostos a CRI corrigidas pelo IGPM, porque o IGPM deu uma super porrada esse ano aí, de 2 dígitos, e quem tinha investimento atrelado ao IGPM se deu muito bem em 2020. Então, isso foi um caso na renda fixa em que a gente mirou no que viu, acertou no que não viu, mas justamente essa é a função da proteção. A gente não sabia se a inflação poderia vir a pressionar. Na época, a gente estava tendo um conflito entre Estados Unidos e Irã, né, lá no Oriente Médio. A gente pensava em talvez alta do petróleo, e isso pressionaria a inflação. Então, a gente não sabia o que poderia pressionar a inflação, mas a gente indicou uma proteção contra a inflação, e quem se protegeu no que a gente indicou realmente se deu bastante bem. A gente também indicou debêntures incentivadas, né? A gente falou em debêntures para apostar na retomada econômica, e a gente falou em debêntures incentivadas principalmente, e elas costumam ter correção pela inflação, elas costumam pagar um juro mais inflação. E, de fato, as debêntures atreladas à inflação estão entre os melhores investimentos do ano. Aí, logo depois dos melhores, que a gente vai falar depois, Bitcoin, dólar, ouro, vem justamente os debêntures atreladas à inflação, com uma alta de quase média aí, né, do mercado. Esse mercado é muito pulverizado e muito heterogêneo, mas a alta foi aí na casa dos 10%. Então, também, quem apostou nessa renda fixa ligada aí à economia real acabou se dando bem, Vini. Não, legal, Júlia. Falar um pouquinho já, então, aqui dos fundos imobiliários, né? A gente acabou errando aqui na nossa projeção aqui
de uma maneira geral para os fundos imobiliários, porque, vamos fazer só uma retrospectiva rápida, né, em 2019 os fundos imobiliários deram aquela porrada na Bolsa, né, subiram muito forte, e havia expectativa de que os fundos imobiliários continuariam como um bom investimento, mas com um bom investimento ali para renda, né, eles talvez não subissem tanto quanto a Bolsa no ano de 2020, mas eles ali seriam uma alternativa para o investidor que estivesse em busca de renda, mas acabou não servindo nem para uma coisa nem para outra, porque eles acabaram caindo ali, né, termos de capital, né, o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, acumula aí uma queda de mais de 10%, até no dia que a gente está gravando aqui esse podcast, um desempenho pior que o do Ibovespa, e também muito provocado porque parte desses fundos aí tem fundos de shopping, né, fundos que acabam de lajes corporativas e que acabaram sentindo aí pressões aí de renegociação de contratos e também de pedidos aí de redução do aluguel, até né, suspensão aí de pagamento de aluguel, então os fundos aí provocados por essa pandemia que realmente, né, não dá nem para chamar de cisne negro, né, foi algo assim realmente totalmente fora do radar de qualquer analista. Acho que talvez se viesse que a gente passasse por uma pandemia, acho que a gente né, tem aí vídeos do Bill Gates aí no YouTube que as pessoas com certeza já viram, mas mesmo quem previu a pandemia, uma possibilidade de uma pandemia, provavelmente não estimou todos os impactos que ela teria, né? Então, assim, principalmente no mercado financeiro e todas essas consequências que a gente acabou observando nos ativos. Muito menos que teria voltado tão rápido também, né? Então, talvez o mais catastrófico, talvez não tenha ganho dinheiro, porque mesmo que tenha previsto a primeira pandemia, talvez não tenha previsto a volta tão rápida, né? Então, também não comprou também quando os ativos estavam ali nas mínimas, né? Então, vou passar, já que você até já comentou um pouquinho também, Júlia, sobre fundos imobiliários, então vou passar um pouquinho para o mais divertido de prever, né? Assim, que esse é o ativo que todos os analistas erram todos os anos, e a gente também se arrisca aqui a dar a gente mexe a nossa colher aqui para prever o que vai acontecer com o dólar, né? Então, aqui a gente já erra de cara, o erro já é em tentar prever o dólar em si, né? Isso para mim já é o erro, já é um erro de origem, né, dessa história de tentar prever o dólar, né? Mas a gente escreveu, né, o que esperar e se as pessoas deveriam ter ou não dólar na carteira ao longo do ano de 2020. Então, vou até ampliar um pouco essa resposta aqui sobre se a gente acertou ou errou no dólar, Júlia. Então, qual é o seu veredito? A gente errou ou acertou na nossa estimativa barra orientação sobre o que fazer com o dólar? Olha, a gente errou nas estimativas, mas a gente acertou na orientação do que fazer, né? Erramos nas estimativas porque o que era esperado no final do ano passado era que o dólar não recuaria muito, né? Tipo, não teria espaço para recuar, mas também não devia passar por grandes pressões de alta, né? Então, a expectativa na época era que o dólar permanecesse naquele patamar ali ao redor dos R$ 4 em que ele estava na época. Não devia, a gente até falou que não ia provocar grandes emoções como no ano passado. E foi justamente o contrário, né? O dólar foi um dos ativos que mais gerou emoções esse ano aqui para os brasileiros e também no mundo inteiro, porque ele teve um comportamento bastante intenso em relação a outras moedas também. Uma coisa que a gente acertou, isso a gente acertou em todas as previsões, porque isso é uma coisa básica que você tem que usar, que você tem que olhar sempre que você analisa investimentos, foi a questão do juro. A gente esperava que o juro fosse se manter baixo e não cair mais, mas que o fato de ele se manter baixo seria favorável a ativos de risco, enfim, funcionaria a bolsa e tudo mais, e de fato o juro não só se manteve baixo, ele caiu mais. O motivo disso não era o motivo que a gente esperava, né? A gente esperava só que o juro se mantivesse baixo, que não caísse mais, porque não teria necessidade, mas com uma pandemia houve necessidade de cortar mais o juro. E, de fato, isso é um fator que favorece ativos de risco, como bolsa, como fundos imobiliários, como a própria renda fixa, pré-fixada ou atrelada à inflação. Então, isso foi um aspecto que a gente meio que acertou.
E outra coisa que a gente meio que acertou em relação ao juro baixo é que o juro baixo no Brasil, ele tende a manter o dólar forte. Então, a gente também não previa uma queda do dólar, o que de fato não aconteceu, porque quando o juro está baixo no Brasil, o Brasil se torna um destino menos atrativo, pelo menos nos seus títulos públicos e de renda fixa, para o capital estrangeiro. Então, é um país arriscado, para quem investe em dólar, né, para quem está nos países desenvolvidos, é um país de risco, e pagando pouco, eles não têm, esses investidores não têm incentivos para mandar o seu dinheiro para cá. Então, a gente realmente esperava que o dólar não fosse cair, porque o juro ia continuar baixo. E, enfim, o juro acabou caindo mais, o que só contribuiu para fortalecer ainda mais o dólar ante o real, que foi o que aconteceu ao longo do ano. A gente está vendo aí o dólar na casa dos 5,10. Mas a nossa recomendação foi ter dólar na carteira, essa é a nossa recomendação sempre, porque o dólar é um seguro contra crises, um colchão, um airbag contra forte volatilidade no mercado de ativos de risco, e de fato foi assim que ele atuou esse ano. O dólar aí ele acumula uma alta na casa dos 25%, em 2020, e ele atuou de fato para dar uma segurada aí na carteira, a partir do princípio, né, que o investidor vai ter uma carteira diversificada, ele deu uma amortecida na carteira do investidor, não só no acumulado do ano, como no mês a mês. Quem tinha dólar na carteira aguentou, até psicologicamente, com muito mais facilidade, nos piores momentos desse ano, vendo ali seus investimentos em bolsa derreterem, por exemplo, mas estava vendo ali os seus investimentos em dólar voarem. Então, o resultado geral da carteira não era tão ruim, ou até podia ficar no 0 a 0, dependendo da proporção, né, que a pessoa tem de dólar e ativo de risco, mas, enfim, teve esse, vamos dizer, esse colchão aí para amortecer, esse airbag para amortecer as quedas ao longo do ano e ajudar o investidor aí a ter estômago, até de permanecer nas suas convicções, mesmo quando elas não estavam indo muito bem, Vini. Júlia, acho que o pessoal aqui que está assistindo, está ouvindo a gente, vai dizer que a gente está trapaceando aqui, né? A gente está tentando dourar a pílula aqui, mas é fato, a nossa projeção ali para o dólar é que ele ficaria ali ao redor de 4,30, né? Ele foi bem para além disso, chegou ali a ameaçar passar dos R$ 6 ali nos seus piores momentos. Nesses piores momentos, durante esses piores momentos, teve analista que dizia que a moeda poderia ir ali para a casa dos R$ 7, né? Não podemos tirar isso de vista jamais, mas eu deixo aí em aberto aí para as pessoas comentarem aqui, as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, a deixar os comentários aí, se disserem que a gente está trapaceando aí, pode comentar, pode fazer seu comentário, deixar o seu comentário também, se vocês acertaram o que vocês estimavam lá no começo de 2020, a gente não tem como escapar, né? As pessoas aqui podem dar uma enganada. A gente está, as nossas matérias estão publicadas, a gente não tem muito como fugir do que a gente disse ali no começo do ano, né, Júlia? Mas se tem algo, né, uma projeção aqui que a gente acertou, e essa é incontestável, é aqui do último ativo, do qual a gente vai comentar, que é o Bitcoin, né? Então, quem acompanha aí minimamente o mundo dos investimentos, já sabe que o Bitcoin vem testando aí os seus recordes históricos, né? Retomou os patamares ali que foram registrados em 2017. E o que o seu dinheiro falou, Júlia, na nossa reportagem sobre se valia a pena ou não investir em Bitcoin lá no começo do ano? Bom, nós acertamos porque a gente disse que valia a pena, sim, e a gente achava, né, colocou lá que o Bitcoin tinha potencial de valorização por conta de alguns eventos que de fato aconteceram. Um foi o halving, né, que foi um evento ali ocorrido em maio, é um evento que ocorre de 4 em 4 anos no mercado, né, no mercado de bitcoins, em que a emissão, a oferta de bitcoins reduz. E isso tende a valorizar o Bitcoin. O Bitcoin já vinha se valorizando desde o ano passado por conta desse evento. De fato, ele continuou se valorizando esse ano. Esse evento foi, de fato, um fator que impulsionou o Bitcoin no início desse ano.
E também aconteceram outras coisas, que foi a questão da maior institucionalização e profissionalização desse mercado, né? Grandes players aí, de pessoas jurídicas, né? Grandes fundos entrando nesse mercado, comprando Bitcoin. A gente chegou a falar nisso no final do ano passado, que isso ocorreria, que cada vez esse mercado estaria mais reconhecido, mais regulamentado, mais institucionalizado, e que isso atrairia aí os grandes fundos, enfim, os grandes investidores, e de fato foi isso que aconteceu. A gente viu ao longo de 2020 novas iniciativas no mercado cripto, tornando ele cada vez menos um mercado obscuro, uma coisa de geeks, de tecnologia, e se tornando realmente um ativo, né? A gente tem visto aí realmente a tecnologia blockchain sendo utilizada em diversos mercados e provando a sua utilidade, né, a sua disrupção, né, seu potencial disruptivo. Então, o que a gente previu que seria, que impulsionaria o Bitcoin, de fato aconteceu e de fato impulsionou o Bitcoin, né? E a gente tem aí uma valorização em real, porque o Bitcoin ainda é um ativo dolarizado, então ainda se beneficiou, para nós, né, se beneficiou ainda da alta do dólar, né? Em real, a valorização até agora está da ordem aí de 300%, até 18 de dezembro, aqui que a gente está gravando, e em dólar a valorização está aí da ordem de 200 e poucos por cento, né, a valorização em dólar. Então, a gente viu que o Bitcoin mesmo não foi só uma questão cambial, o Bitcoin mesmo se valorizou muito. Para nós, a gente ainda teve esse componente do câmbio, e quem seguiu, a nossa recomendação foi colocar um pouquinho da carteira, enfim, é um mercado muito volátil, de muito risco ainda, não é bom se expor demais, quem se expôs demais se deu muito bem, mas não é o que a gente considera melhores práticas de uma carteira diversificada, né, de bom risco-retorno, mas, enfim, quem colocou um pouquinho lá deve estar bastante feliz, porque realmente o Bitcoin fez muita gente feliz. Não, tem razão, Júlia. Dois comentários rápidos, né, sobre o Bitcoin. Além de todas essas questões que você colocou, né, que eram ali algumas premissas que a gente tinha ali no começo de 2020, tivemos todas essas, como consequência da pandemia, e das medidas de isolamento social, a ação dos governos, né, com medidas de estímulo monetário e fiscais sem precedentes, né. Então, a gente tem aí uma impressão de dinheiro na economia trilionária. Então, e o Bitcoin, nesse sentido, ele acaba também sendo considerado um ativo de proteção, porque você não tem como imprimir Bitcoins, né? Então, você tem ali toda essa tecnologia que está por trás do Bitcoin, ela impede, né? Assim, você não tem um banco central ali por trás que pode emitir, o Banco Central ou quem quer que seja, ou nenhum governo pode emitir Bitcoins, né? Ele é um ativo limitado, então isso também acaba corroborando para que ele venha se tornar futuramente uma reserva de valor. Mas como você bem colocou, é um ativo de altíssimo risco, muito volátil, ninguém sabe exatamente quanto deve valer o Bitcoin, alguma coisa a gente sabe que ele vale, mas a gente não sabe exatamente quanto. Tem gente que fala aí que o Bitcoin pode escalar para US$ 100 mil, mas vamos lembrar também que lá em 2017, depois ele atingiu o patamar de US$ 20 mil, e depois no ano seguinte ele afundou, né? Então é um ativo de alto risco, e mesmo lá em março, durante a crise, o Bitcoin caiu forte também, né? Vamos lembrar que o Bitcoin também sofreu no auge da crise. Então, enfim, é bom as pessoas terem um Bitcoin na carteira, mas realmente com uma parcela muito limitada da carteira, muito pequena, como diversificação. E quem acertou, parabéns para as pessoas que ganharam dinheiro nesse ano com o Bitcoin, mas eu comparo isso com aquela estratégia do reagir ao assalto, sabe, Júlia? Assim, então, se você reagir ao assalto, pode ser que o ladrão saia correndo e você não perca nada, mas as consequências podem, de você reagir a um assalto, podem também ser muito piores, né? Então, se você reagiu a um assalto e o ladrão saiu correndo e foi embora sem te levar nada, você pode contar vantagem depois, mas eu acredito que a relação risco-retorno de reagir a um assalto não é positiva para quem reage. Eu digo que é a mesma coisa aqui sobre o Bitcoin. Então, eu acredito que é um bom ativo, é um dos ativos do futuro, mas para você ter
beba com moderação, né, se exponha com moderação ao Bitcoin. Bom, e para encerrar, Júlia, eu queria só que você fechasse aqui a nossa conversa, aqui no nosso podcast, para falar um pouquinho sobre, assim, que lições tirar, né, porque a gente vai continuar aqui tentando prever o que vai acontecer, né, a gente já está aqui com uma série de reportagens praticamente pronta para sair ali nos primeiros dias de 2021, e para falar sobre, mais uma vez, sobre o que a gente espera para os principais ativos aí, para os principais investimentos, mas de uma maneira geral, 2020 nos ensinou muita coisa, né? Assim, uma delas é que a gente não pode confiar cegamente nessas projeções, e embora exista aí uma perspectiva positiva, né? Mas diante de tudo isso, o que 2020 nos ensina? Acho que muita coisa a gente não sabe, né? 2020 nos ensina, Vini, que tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe, que tentar prever é complicado, porque às vezes coisas inesperadas, imprevisíveis acontecem. Eu acho que isso foi a grande lição de 2020, não só nos investimentos, mas em todos os aspectos da vida. Não foi só a nossa carteira, não foram só as nossas previsões que foram frustradas, nem só a nossa carteira que não refletiu as nossas expectativas. Como eu bem falei no início do programa, eu fiz uma série de planos para 2020, né, promessas de ano novo, e não concretizei praticamente nenhum. Acabei concretizando o que eu não pensava em concretizar esse ano, que era uma meta, mas que eu não pensava em concretizar esse ano, que era me mudar, né? Me mudei para esse apartamento que eu estou agora, que era uma coisa que eu pensava em fazer talvez no ano que vem. Então, assim, a vida é imprevisível no fim das contas, né? A gente tenta sempre prever, fazer apostas, mas tem esse grau de imprevisibilidade. E o que a gente faz diante dessa imprevisibilidade? A gente se protege, né? Uma das proteções é a diversificação da carteira, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso aí não é nenhuma lição de investimento. Isso é uma coisa até que a minha mãe falava quando eu era pequenininha, sempre que eu ia tomar uma decisão, entendeu? Então, assim, diversificação é uma delas. Quem diversificou, colocou na carteira ativos que explodiram esse ano, viu a sua carteira, talvez não ir tão mal, talvez até se sair bem, então, dependendo de como que diversificou. Então, mostrou a importância da diversificação. E a outra aqui que você bem botou na tela é a importância de ter proteções, porque, enfim, eu fechei aqui a parcial do ranking dos investimentos do ano, e os melhores investimentos foram nessa ordem: Bitcoin, com essa valorização em reais de quase 300%, o dólar, com uma valorização aí da ordem dos 25%, o ouro, que foi uma valorização também aí perto dos 25%, e depois o índice de debêntures aí da Ambima, as debêntures atreladas ao IPCA, com uma alta de quase 10%. E o que a gente mostrou aqui? Que são ativos. O Bitcoin acabou, além dos fatores que impulsionaram, né, o mercado cripto, que já eram esperados, né, que impulsionariam o mercado cripto esse ano, a gente teve o componente de muito dinheiro circulando, grande impressão de dinheiro pelos bancos centrais, perspectiva de desvalorização no longo prazo das moedas fiduciárias, pessoas migrando para o mercado de criptomoedas. O dólar à vista, frente ao real, né, acabou, enfim, se fortalecendo. Na verdade, o real se desvalorizou muito, a gente tem que manter também isso em vista. Então, o dólar, para nós que moramos num país emergente e ganhamos uma moeda fraca, que é o real, e uma moeda muito líquida também, uma moeda que se especula muito no mercado financeiro global, o dólar ainda é uma proteção importante para a gente, né? Então, ele apareceu aí com a sua alta de quase 30% no ano, foi realmente um ativo de proteção contra a crise, ele atuou dessa forma esse ano, a gente teve uma crise e ele cumpriu esse papel. O ouro, que também é sempre visto como uma proteção contra crises, teve aí momentos esquisitos no ano também, de cair em momentos que talvez era esperado que ele se valorizasse. No final do ano, o desempenho do ouro em dólar é de uma alta de quase 25%. E, em real, essa alta ficou aí superior aos 50%. Então, a gente teve aí o ouro realmente atuando também como uma proteção na carteira, ativo aí que funcionou
no momento de crise. E a gente teve também aí como surpresa, como fator surpresa, porque a gente não esperava que a inflação fosse pressionar esse ano e acabou pressionando os ativos atrelados à inflação, mas não títulos públicos, outros tipos de títulos. Títulos privados, sobretudo. Então, CRIs, debêntures atreladas à inflação, que se saíram muito bem. E a gente tem um título, né, público que ainda existe, que algumas pessoas ainda têm, que é a NTNC, o Tesouro IGPM. Ele não é mais oferecido pelo Tesouro Nacional, mas que teve um desempenho esse ano de mais de 20%. Esses títulos tiveram desempenho de mais de 20%, porque eles pagam aí um juro mais a variação do IGPM. Então, os ativos que protegeram contra o IGPM realmente tiveram uma valorização brutal. Então, quem se protegeu contra a inflação e câmbio, né, desvalorização do real ou valorização do dólar, enfim, quem teve essas proteções na carteira realmente se deu bem nesse ano, né, ou pelo menos não se deu tão mal. Então, fica aí a grande lição que, como a gente nunca pode ter certeza do que de fato vai acontecer, né, no futuro, que ter proteções é sempre importante. Nos momentos em que tudo estiver bem, elas não vão se sair tão bem, mas a função delas é justamente atuar como um colchão, como um airbag na sua carteira e não fazer você ganhar dinheiro, né? Às vezes elas fazem você ganhar dinheiro, mas não é não é a função primordial desses ativos. É isso aí, Júlia. Em duas palavras, proteção e diversificação. Para mim, são palavras-chave aí quando a gente está falando sobre investimentos. Bom, pessoal, com isso, a gente fica por aqui nesse último podcast de 2020. Vou deixar aqui o meu pôster aqui no final, aqui para quem está assistindo a gente pelo YouTube, né? Foi um ano realmente em que só faltou aparecer disco voador, porque eu acho que todo o resto acabou acontecendo nesse ano de 2020. Eu gostaria que, antes de me despedir aqui, pedir para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, para não se esquecer de curtir esse vídeo, ajuda bastante a gente aqui. Também peço para vocês se inscreverem no canal do Seu Dinheiro. Uma das resoluções aqui que a Júlia já fez para mim aqui nos bastidores é de que ela vai fazer mais vídeos para o canal do Seu Dinheiro nesse ano de 2021. Esperamos que esses vídeos sejam feitos lá da redação e que a gente possa voltar à normalidade ao longo do ano que vem. Bom, e quem também estiver ouvindo a gente pelos tocadores, né, que sigam a gente, sigam o nosso canal, o nosso podcast, pelos tocadores de áudio também. Então, Júlia, gostaria aí de agradecer a sua presença, muito obrigado. Obrigada, Vini, um abraço, enfim, boas festas aí, um ótimo 2021 para quem está nos ouvindo e nos assistindo. É isso aí, pessoal. Gostaria também de desejar aquele abraço e acompanhem a gente lá no seudinheiro.com. Eu desejo a todos um feliz ano novo e a gente se vê logo no começo de 2021 com os melhores investimentos e vamos ver se dessa vez a gente acerta mais do que erra. Forte abraço.